Igreja Assembleia de Deus, Harmonia. Cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria poder falar ao seu coração nesta hora. A saudade é muito grande, o desejo de estarmos juntos cada vez maior. Entretanto, estamos conformados e consolados com aquilo que Deus tem nos dado para fazer. Reúna a sua família, é um momento de louvor, adoração a Deus, é o nosso culto, e você está aí convidado então para dar uma paradinha, reunir a família e juntos louvarmos a Deus, adorar o seu nome e meditar em sua palavra. Portanto, vamos orar para que tudo concorra para a honra, glória e louvor de Deus. E felicidade nossa, claro. Querido Deus e Pai, com alegria, com satisfação, estamos nós aqui para tributar o nosso culto de adoração, louvor e ação de graças. Que nesta noite a Tua palavra vá ao encontro de cada pessoa, levando consolo, conforto, cura, enfim, Senhor, levantando o ânimo de cada um, a fim de que juntos possamos fazer a nossa travessia por este mundo e um dia estar perante Ti eternamente. Que aqueles que ainda não desfrutam de uma comunhão íntima contigo, possam na noite de hoje obter pela fé a entrada na tua presença, confessando os seus pecados e recebendo o alívio da tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Damos graças ao nosso Deus por essa rica oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, louvando e bendizendo o seu nome. Pegue a sua harpa, vamos louvar o hino de número 185. Feito o Rei dos Reis, guiar os teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser Pai.
chegar aos céus nossa oração. Vem se abençoar teu povo e prosperar. Mensagem que falar da salvação. Vento consolador, inspira e dá fervor aos corações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande trino Deus, louvei os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Paz de Cristo seja convosco, irmãos. Como é bom estarmos, mesmo que virtualmente, juntos para adorar o Senhor. Vamos cantar essa canção e queremos dizer para você: venha ser feliz com Jesus. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contemple agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar. Pra sempre guiará o teu caminho e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Teu coração entregar. Saúde a todos com a paz do Senhor. Irmãos, estou muito feliz por essa oportunidade que Deus tem dado a nós de estarmos aqui louvando e engrandecendo o seu nome.
estamos com saudades, mas brevemente estaremos todos juntos engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Cheguei aqui profundamente angustiada, tendo no peito o reflexo do pecado. Sou tão somente o farrapo que sobrou. Deus, é muito triste um homem ser escravizado. Fazia pena contemplar o meu estado. Fui oprimido por carrasco opressor. Deus, cheguei aqui para pedir a tua ajuda. Eu não mereço, mas a vida continua. Eu quero pertencer a ti inteiramente. Deus, te conhecer pra mim foi a coisa mais bela. És o oásis que encontrei aqui na terra. Senhor, me aceite da maneira que eu estou. Eu levanto as minhas mãos pro céu e te aceito nesta hora. Eu confio na vitória, meu amigo verdadeiro, a esperança que restou. Quero conhecê-lo bem melhor. Minha vida eu ponho em tuas mãos. Senhor, me mantém de pé. Nesse farrapo de gente, faço ser um cidadão. Profundamente angustiado, tendo no peito o reflexo do pecado. Sou tão somente o farrapo que sobrou. Deus, é muito triste o homem ser escravizado. Fazia pena contemplar o meu estado. Fui oprimido por carrasco opressor. Deus, cheguei aqui para pedir a tua ajuda. Eu não mereço, mas a vida continua. Eu quero pertencer a ti inteiramente. Te conhecer pra mim foi a coisa mais bela. És o oásis que encontrei aqui na terra. Senhor, me aceite da maneira que eu estou. Eu levanto as minhas mãos para os céus e te aceito nesta hora. Eu confio na vitória, meu amigo verdadeiro, a esperança que ressoou. Quero conhecê-lo bem melhor. Minha vida eu ponho em tuas mãos. Senhor, me mantém de pé. Nesse farrapo de gente, faz-o ser um cidadão. Saudamos a todos com a paz do Senhor.
Nessa noite o Senhor diz assim para você: seja forte e corajoso, não desanime, não se apavore, porque eu estarei contigo por onde quer que andares. Amém. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, tua hora chegou. Pegue a tua rede, volte para o mar. Eu vou te esperar no mar. Oh, oh, não é hora de parar. Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Glória ao Senhor Jesus.
Amados, vamos agora ler a palavra de Deus, a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Vamos a ela então, desta feita, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 10 e 11, que na minha tradução aqui diz assim: portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e nela persevere. Meus queridos, aqui está não a palavra de um filósofo qualquer. Aqui está o Criador, ensinando-nos a conseguir uma vida de sucesso. E sucesso não ocorre por acaso, não é? Já dizia o Laí Ribeiro, sucesso não ocorre por acaso. E hoje aqui nós estamos diante de um texto que nos chama a viver, a fazer, aliás, um projeto de vida aqui. E nós podemos dar hoje o seguinte tema à nossa reflexão: o maior projeto de vida, que é exatamente o projeto estabelecido sob a orientação do Criador. E para isso mesmo nós lemos esta passagem, porque ela diz respeito a todos nós por uma razão simples. Quem não quer amar a vida e ver dias felizes? É óbvio que essa orientação é para mim, é para você, é para todos nós. Portanto, vamos compreender como a gente pode então elaborar esse projeto a fim de obter a felicidade aqui prometida. Eu gostaria de falar pelo menos sobre 3 grandes colunas sobre as quais devemos elaborar o nosso projeto de vida e executá-lo enquanto caminhamos neste mundo. A primeira coluna que eu julgo importante na elaboração deste projeto de sucesso é a coluna da fé. Porque sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que lhe buscam. Então, o próprio Jesus nos estimulou o tempo inteiro, dizendo: crede em Deus, crede também em mim. O justo viverá pela fé. É o que está escrito. E Jesus, mais uma vez, em Marcos 11, e verso 22, está dito: observou-lhes Jesus: tende fé em Deus. A fé que nós estamos falando aqui agora não é a fé na fé, é a fé em Deus. Jesus Cristo disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras. É esta fé. Porque há hoje uma confusão muito grande em torno da fé. Mas a gente faz questão de salientar que esta coluna que nos referimos aqui, da fé, é a fé em Deus, é a fé neste que é o Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro.
E nós encontramos ainda na primeira carta de João, capítulo 5, verso 4, o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus, é o que está dito aqui. Sim, quem é que vence o mundo? É aquele que tem fé em Jesus, que sabe que Ele é o Todo-Poderoso, que tem fé, crê que Ele morreu por nós, ressuscitou para nossa justificação, perdoou todos os nossos pecados, escreveu nosso nome no livro da vida, já nos preparou uma cidade. Sem Ele nada do que foi feito se fez, escreveu os nossos nomes no livro da vida, nos fez uma promessa grandiosa e totalmente maravilhosa quando disse: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E nós cremos que Ele não falhará com esta promessa, uma vez que na sua palavra está dito que Ele vela por sua palavra para a cumprir. Nenhuma de suas promessas cairão por terra. Portanto, vencerão os que creem neste Jesus. Por isso o texto é claro ao afirmar: quem é que vence este mundo? Somente aqueles que creem neste que tudo fez. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele, quando se apresentou a João na ilha de Patmos, ele disse o seguinte: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Portanto, é a fé neste Jesus que forma então esta coluna forte, que fará toda a diferença na nossa caminhada. E quem caminha por fé, não caminha apenas com o que esses olhos materiais veem. É muito pobre esta visão, é muito pequena a visão apenas material das coisas. Vejam o que está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e o verso 18 está dito: sendo assim, fixemos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Olhem porque a fé é importante, porque ela nos faz enxergar além da nossa visão material. O pai da fé, Abraão, a Bíblia diz que ele caminhou vendo o invisível. E é exatamente esta realidade que torna o povo de Deus um povo especial, zeloso de boas obras, porque este povo enxerga além do material, do visível puramente aos olhos humanos. Então, é exatamente nestas coisas invisíveis que nós confiamos e esperamos. Segundo aos Coríntios 5, verso 7 diz: pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos
preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Era a fé que o apóstolo Paulo esboçava quando aqui viveu. Cheio de esperança, posicionado na fé, ele anelava viver muito melhor, dizia ele, para mim eu sei que seria muito melhor partir e estar com o Senhor, porque a fé garante isso, nos dá essa esperança. Por isso mesmo está dito, o justo viverá pela fé. E se você quiser ver exemplos de sucesso pela fé, leia o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Ali consta a galeria dos heróis da fé. E a gente poderia então, concluindo a nossa fala sobre a coluna da fé, nesse projeto de vida, a gente pode dizer o seguinte, ilustrado da seguinte forma: viver sem fé é ter uma vida de galinha, viver com fé é ter uma vida de águia, viver sem fé é ter uma vida de lagarta, viver com fé é viver a vida de uma borboleta. Viver sem fé seria viver uma vida de minhoca. Viver com fé a vida de uma ave dos céus, a exemplo do falcão peregrino, que voa a uma velocidade de 398 quilômetros por hora, mais do que um carro de Fórmula 1. Portanto, você está desafiado hoje, aqui e agora, para, na elaboração do seu projeto de vida, erigir a coluna da fé e passar então a viver por fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A segunda coluna importante nesse projeto é o andar com Deus. Sim, isto mesmo. Andar em comunhão com Deus no chão desta vida, durante todos os dias da vida. Esse é, portanto, um pilar importantíssimo nesta construção, porque vejamos o que Deus disse ao pai da fé, Abraão. Gênesis 17:1. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Andar com Deus fará toda a diferença. A pessoa bendita de Jesus, que se apresentou como o bom pastor, aquele que é capaz de dar a vida pelas ovelhas, no Evangelho de João capítulo 10, ele chega a dizer que não larga as suas ovelhas. Ele disse, quando as tira do aprisco, ele vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, ouvindo a sua voz. Ele é o bom pastor que nos guia pelos caminhos desta vida, falando ao nosso coração, guiando-nos às águas tranquilas, refrigerando nossa alma. Exatamente a presença dele que garante a nossa travessia pelos momentos e circunstâncias mais adversas da vida.
Ele chega a dizer no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu dou a vida eterna e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrebatar das minhas mãos. Então esta caminhada aqui, por mais difícil que seja, quando nós estamos caminhando, seguindo este bom pastor Jesus, ele diz que vai adiante de nós, aplana o caminho e abre as portas de bronze, despedaçando ferrolhos de ferro, que muitas vezes, sem ele, nos impediria a jornada e a caminhada. Mas como é bom e confortável seguir este que é o nosso pastor, presente em toda e qualquer circunstância da vida. O salmista no Salmo 84 chegou a louvar a Deus por uma razão muito especial: a presença de Deus na vida. Ele chegou a dizer no verso 10, pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor do que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Oh, que maravilha! Que presença calorosa, acolhedora, que nos abraça, é a presença gloriosa do Senhor nosso Deus. E nesta comunhão, esta comunhão maravilhosa, muitos nem imaginam com quem é a nossa comunhão. Está dito na primeira carta de João, capítulo 1, versos 3, aliás, o verso 3 apenas, diz assim: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É com eles a nossa comunhão, com o Pai e com o Filho. Você já imaginou? É por isso que ele chegou o momento que disse aos discípulos: já não chamo vocês apenas de servos, mas de amigos, porque os servos não sabem o que fazem os seus senhores, mas eu vos tenho comunicado tudo. Então ele veio trazendo esta comunicação e essa intimidade conosco, a ponto de ser o nosso amigo nesta caminhada, nesta jornada. E com ele, está dito em Isaías 40, verso 29, ele faz forte o cansado, multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Ah, meus queridos, que presença renovadora é a presença de Deus conosco. Que presença real. Há uma descrição bíblica que diz: o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite.
O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Que presença maravilhosa! Então, meus queridos, nós falamos sobre a coluna da fé, a coluna do caminhar com Deus, da comunhão com Deus, e a terceira é a certeza da pátria celestial. Porque a vida humana, física, material, aqui tem começo, meio e fim. Nasce, cresce, reproduz e morre. Mas, meus queridos, quando nós estamos dentro do projeto aqui referido e fundamentado na palavra de Deus, aí a gente vai exatamente fazendo uma travessia de glória em glória. Não há uma desvanecência na existência, não. A gente vai subindo cada vez mais, de modo que viver por fé, ter a presença de Deus conosco neste mundo, vai nos levar a algo muito mais extraordinário ainda. Há uma passagem bíblica que eu quero ler para fundamentar a nossa fala com relação à pátria celestial, que é Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 5, verso 21, quando diz: quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus sempre Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. E Hebreus 11:5 diz: por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte e já não foi mais encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Esse é o final de cada um filho de Deus neste mundo. Se a gente tem fé em Deus, caminha com Ele, um dia seremos arrebatados daqui também. Passaremos para a outra dimensão. Que vida linda a vida de Enoque, o 7º depois de Adão, que agora, andando no chão desta vida, a Bíblia diz, pela fé, crendo em Deus, ele tinha essa coluna no seu projeto de existência, caminhava com Deus, estava exatamente estruturado nessa segunda coluna, e agradava a Deus, que é a coisa mais importante, é agradar a Deus com adoração, louvor, ação de graças, súplicas, enfim, este nosso contato permanente com o Senhor nos levará assim ao reino celestial. 2 de Pedro 3:13 diz: todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A nossa fé nos projeta na direção da eternidade, sem dúvida alguma.
porque esperamos nele, ele que preparou algo além de qualquer expectativa humana. Por mais que a gente tenha imaginado uma glória excelente, ele vai surpreender as expectativas de todos, porque está dito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Todavia, Deus o revelou a nós por intermédio do Espírito. Então ele nos revelou coisas grandes. O próprio Paulo disse: não tem como estabelecer uma referência, é mais do que o que se pode contar. Ele disse que são coisas inefáveis, indescritíveis, que estão preparadas para nós. Então, meus queridos, o reino celestial é uma realidade que a gente já usufrui do prazer de saber que existe, que é nosso. É nossa esta glória. Está dito na carta aos Filipenses 3:20, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Então esta coluna é algo garantido, nosso, além de qualquer expectativa ou construção humana. É uma cidade preparada não por mãos humanas, mas pelas mãos divinas, e eterna nos céus. Hebreus 12:22, referindo-se de alguma forma a este lugar de glória, diz: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora aperfeiçoados. Amém. Vejamos que glória. Tudo isso nosso, na nossa frente, e nós nos apropriamos destas promessas e passamos a desfrutar da alegria que tudo isso proporciona ao nosso coração. Por isso que para entrar nesta cidade não se entra de qualquer jeito. Diz a Bíblia: bem-aventurados os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 21:27, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus mostrou isso também aos discípulos, aqueles 70 que voltaram com um sucesso enorme na missão que realizaram, e Jesus disse que eles deveriam, em Lucas 10:20, contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês,
mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida, estão escritos nos céus. Então é motivo de alegria para a gente vibra com isso, a gente respira esse clima que está prometido para a gente. Portanto, meus queridos, quais são as colunas sobre as quais devemos erigir o nosso projeto de vida? Primeiro, a coluna da fé. Segundo, a coluna do caminhar com Deus, comunhão com Deus aqui e agora, no chão desta vida. Terceira, a pátria celestial, motivo de júbilo e de alegria e de esperança. E para finalizar, nós vamos agora para o último ponto da nossa reflexão, que é o seguinte: como a gente pode, na prática, executar esse projeto? Como é que a gente começa? Talvez seja essa a grande pergunta nesse momento. O que é que eu vou fazer? O que é que está ao alcance da minha mão? Como eu posso praticar isto que está sendo ensinado? Vamos lá, nós vamos lhe ajudar exatamente nessa direção. Olha lá, primeiro começar pela fé, não é? Como é que a gente vai fazer? Erigir essa coluna. Vamos então? A Bíblia é bem precisa em nos ensinar, e eu vou citar o texto exatamente para você pensar nisso com muita cuidado nesta hora. Romanos 10:17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Olha, a fé é uma consequência de você se encher da palavra de Deus, e a palavra de Deus vai produzindo esta fé, a qual Jesus, que é a palavra de Deus, o verbo de Deus, o verbo que se fez carne, ele é o autor da fé. Veja como é lindo e como as coisas se encaixam, e como o reino de Deus é chegado a nós em coisas práticas, não em elucubrações apenas, mas é exatamente em algo real. O que é que você pode fazer? Você pode ler as Escrituras. Como eu vou ler? Lendo. Ler como quem come pão, ler como quem bebe água, ler sem preocupação alguma com as notas do rodapé, vá lendo de forma sistemática e livre, vá se enchendo da palavra de Deus, e ela vai produzindo fé em você. Mateus 4:4, Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você pode dizer amém? Sim, queridos, é com esta palavra que sai da boca de Deus que você precisa se encher. Deuteronômio 6:6, que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, tu as inculcarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos, conversarás sobre as Escrituras quando estiverem sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Amém? Veja como é prático, é na vida comum do lar. Não é apenas num discurso, mas é no percurso do existir que esta palavra vai tomando corpo em nós, ocupando o seu primeiro lugar e produzindo uma vida
bem estruturada. Efésios 5:19, falando entre vós com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Que esta palavra se transforme em músicas, em poesias, e que você possa produzir louvores a Deus fundamentado na sua palavra. Primeira coisa, então, na construção é o quê? Dedicação à leitura bíblica. Aí tem que dar uma paradinha nos filmes, não é, meu filho? Claro. Quarentena, é filmes para tudo que é lado. Quantos livros da Bíblia você leu? De forma sistemática, livre, ler lendo, como quem bebe água, como quem come pão. Vai passar a quarentena e você não vai ler nada. A cabeça está cheia de quê? Cenas que não levam a lugar nenhum. Pode te dar alguns sustos durante a noite, com sonhos estranhos, te assustando e te assombrando. Mas se você se encher da palavra de Deus, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Segundo lugar, orando. Como é que eu vou orar? Como é que você fala com o seu melhor amigo, hein? Como é que você fala com o seu cônjuge? Como é que você fala com o seu papai? Simples assim. Essa comunhão com ele, a nossa comunhão, conforme a gente já disse, não é com o pai, com o filho. Então existe coisa melhor do que conversar com uma pessoa que nos compreende, que nos entende, que quer o nosso bem, que quer patrocinar a nossa vida em todas as suas esferas. Para que a coisa melhor do que manter essa intimidade? E quanto mais você conhece uma pessoa, você tem intimidade com ela. Quanto mais você tem intimidade, você tem confiança. Olha a fé crescendo sempre. Quanto mais você conhece. Se eu conheço uma pessoa pela primeira vez, é claro, se ele disser, eu estou precisando de ir ali, por favor, me dá o teu carro para eu ir ali. Se eu não conhecer, eu não vou dar. Mas tenho muitos amigos, por exemplo, se o Gustavo chegasse agora, se ele precisa ir ali, dá-me o teu carro, eu daria. Por quê? Porque a gente se conhece. Então, quanto mais você conhecer a Deus, você precisa conhecer ainda mais. E quanto mais você conhecê-lo, mais confiança, mais fé, mais segurança, mais alegria. Então, 1 Tessalonicenses 5:17, orai constantemente. Como? Adora a Deus pelo que Ele é, louva pelo que Ele faz, agradece pelo que Ele fez, pede porque Ele já prometeu que te dará. Intercede por quem tu amas, porque é uma ordem bíblica interceder pelo próximo. Você vai interceder pela família, pelo seu bairro, pela sua casa, pela sua rua, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, pelo seu continente, por todos os continentes da terra, pelo mundo, pela igreja do Senhor, não apenas por tua denominação, mas pelo corpo de Cristo que está espalhado no mundo inteiro. Não vai faltar assunto, porque Ele nos ama. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você quer uma cabeça boa?
para meditar, para pensar, para entrar, para sair, para projetar, para executar? Te enche de Cristo. Enchei-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais preocupações com a carne. É isto então que nós fazemos quando nós oramos. E aí eu poderia dar aqui alguns exemplos de oração. O maior exemplo, claro, é Cristo, em todos os sentidos. Quantas vezes ele orou ao Pai, quantas vezes ele se esquivou de determinados ambientes, se recolheu para lugares de oração, dando exemplos para nós, passando às vezes noites orando. E um outro exemplo interessante é o exemplo de Daniel, capítulo 6, aquele moço que, desafiado pelas circunstâncias da vida, se recolheu para orar, e Deus lhe revelou o sonho do rei, Deus revelou coisas grandiosas, livrou da morte através da oração, e livrou todos os sábios da Babilônia, porque convidou os seus companheiros para clamar a Deus. Deus respondeu e o livrou, e depois, ameaçado de morte, de ser jogado na cova dos leões, de ser transformado em alimentos para os leões, ele foi orar como costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e falava com Deus, e até hoje as revelações estão no livro de Daniel, falando inclusive de algo que ainda está por vir. Então, vida de oração é vida de sucesso. Coisa prática, então, falamos sobre o quê? Para tratar de coisas práticas, leitura da Bíblia, desse livrozinho aqui tão simples, que está na tua casa, possivelmente em muitos lugares está empoeirado, ou então não sabem nem onde ele está, na estante. Então, vamos lá, não é? Por isso que tanta gente com um projeto de vida horrível. Se a gente fosse contabilizar aqui, os abortos, os homicídios, os suicídios, as mortes acidentais por displicência e negligências, e somasse tudo isso, esse descaso com a vida, você veria que ninguém foi capaz de imaginar esta autodestruição que o próprio homem tem provocado neste planeta Terra. Esses números são estratosféricos, eles sobem assustadoramente, numa escala que nenhuma mente humana pensou antes. Por quê? Porque faltam elaboração desse projeto de vida que aqui estamos apresentando. Isso sim, meu amigo, esse é o grande e grave problema. Em terceiro lugar, como coisas práticas, não fica esperando pedir a Deus orientação só para as coisas grandes, desafiadoras. Quando eu estou em aperto, que eu não encontro saída, eu vou falar com Deus. Não, não é assim. Provérbios 3 e 6 de Provérbios: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. É nas atitudes pequenas, simples, do dia a dia, do entrar e do sair, do andar. Então é preciso a gente estar de acordo com o Evangelho. Quando você conhecer o Evangelho, você vai precisar andar de acordo com o Evangelho, porque não andam dois juntos se não estiver de acordo. Amós 3:3. É preciso estar de acordo com Deus para poder caminhar com Ele. Enchendo-se da palavra, Colossenses 3:16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus o Pai. Amém? É assim que é. E vivendo uma vida
com bastante cuidado, Hebreus 12:1. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus é o grande exemplo. Ele, para sentar-se no trono de Deus, suportou a cruz, sofreu os desafios, o afrontaram. Ele não revidou, ele não saiu da sua trilha, ninguém conseguiu tirá-lo do caminho da bondade, da justiça e da verdade. Ele está aconselhando a gente aqui, é assim, coisas práticas. Quando alguém quiser tirar você do sério, tentar tirar você do caminho da verdade, da bondade, da justiça, fixe ali. Não se embarace com os negócios desta vida. O pecado assedia, mas você diga: eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O desembaraçar-se do pecado é exatamente essa preferência e essa obediência e essa submissão a Deus. E você faz isso, sabe como? Meditando na palavra. Salmo 19, verso 14, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador, meu redentor. Que você faça essas declarações com firmeza. Salmo 104, verso 34, que as minhas meditações lhes sejam agradáveis, pois no Senhor depositarei toda a minha satisfação. Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Por isso mesmo, o mesmo texto que lemos, eu quero repetir. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias bons, felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem de falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e nela persevere. Se você seguir esta regra, você vai encontrar sim a felicidade tão esperada, tão desejada. Porém, mais uma sinalização importante. Jeremias 17:5 fala daquele que é maldito e depois do que é bendito. O que é que você prefere? Você prefere um bom projeto de vida ou um péssimo projeto de vida? Ele diz aqui: maldito é o homem que confia no homem e que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Se afastar do Senhor é preferir a maldição e a morte. E no verso 7 ele diz: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé está no Senhor. Então aqui está o maldito e o bendito. Você que vai escolher quem que você quer ser. Se você quiser se abraçar com as coisas puramente material e se afastar de Deus, isso acontecerá, você será maldito. Mas se você preferir confiar inteiramente em Deus, será bendito conforme Ele mesmo propõe aqui.
Então, finalizando, Salmo 37, o verso 4, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você preferir isso, com certeza, nesse momento, todos os pródigos podem voltar. Há um abraço que te espera. Há um Deus que quer renovar a tua chance e a tua oportunidade. Venha para o Senhor, vinde a mim, todos cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Ele quer te aliviar nesta noite. Portanto, elabora agora o teu próprio projeto. Abrace a palavra de Deus, pratique-a e você encontrará sim a felicidade para viver neste mundo ganhando 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que você possa ter uma excelente semana, apesar dos desafios, porém, nós confiamos inteiramente no Senhor que está conosco no chão desta vida. Por isso mesmo, estamos contando desde já com uma excelente semana para você, para sua casa, para sua família, para todos nós. Amém? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Cordeiro e o leão, Cordeiro e o leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver
que todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Que o grande, eterno e maravilhoso Deus nos abençoe com o seu grande amor. Que a maravilhosa e inesgotável graça do Senhor Jesus e que as consolações tão presentes do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém e amém. Um forte abraço e quarta-feira, novamente, estaremos juntos cultuando ao Senhor nosso Deus. Amém e amém.